Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Colocar os nossos pedidos diante do Senhor, os pedidos dos nossos irmãos. Pai querido, nós estamos, ó Deus, colocando tudo isso diante do Teu altar, porque sabemos que o Senhor tem poder para resolver cada problema, cada questão, para devolver a saúde, para transformar as mentes e os corações. Meu Deus, Tu conheces, ó Pai, a vida de cada pessoa aqui, o que nós precisamos, aquilo que nós queremos, os nossos sonhos, projetos. Queremos colocar, ó Deus, os pedidos que foram ditos e aqueles que ficaram guardados também no nosso coração diante de Ti. O Senhor que sonda os corações e as mentes, sabes, ó Deus, o que é o melhor para nós. E nós queremos, ó Deus, Te pedir, assim como Jesus nos ensinou, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. A Tua vontade, Senhor, é boa, agradável e perfeita, e nós confiamos em Ti, confiamos no Teu plano, nos Teus propósitos. Tudo que o Senhor tem para nós, nós cremos e confiamos. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, porque o Senhor nos permitiu chegarmos aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe até este lugar, até a Tua casa. Veio de Ti, Senhor, a permissão para que tivéssemos, ó Deus, neste dia, as Tuas misericórdias se renovando sobre nós. Ó Deus, eu Te louvo, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas em cada um de nós. E queremos Te pedir por nossas famílias. Cuida, Senhor, de cada um. Cuida, Senhor, daqueles que estão na nossa casa, que ainda não Te conhecem, aqueles que se afastaram de Ti. Traze-os de volta, ó Deus. Nós queremos dizer sempre como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, que o Teu nome seja exaltado dentro do nosso lar e que nós possamos ter a alegria de ver muita gente aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo bairro do JK. Nos faz luz, sal neste lugar, Senhor. Transforma a vida dos nossos vizinhos, atrai eles também até este lugar, Senhor, para que eles possam encontrar Jesus, mudarem de vida e irem morar no céu junto com a Tua igreja. Muito obrigado por tudo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. O texto de hoje é um pedido inusitado. Josué capítulo 10, de 12 a 15. Josué capítulo 10, de 12 a 15. E a palavra do Senhor diz assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: sol se detenha em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. O sol e a lua pararam até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois, tendo o Senhor atendido assim a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Amém? Que pedido inusitado, né? Não sei qual é a sua experiência assim mais impressionante com a oração,
não sei quais são os seus pedidos, né? O que você se atreve a pedir a Deus, o que você também não pede por vergonha, que ainda tem isso, tem pedido que a gente não faz, porque a gente acha que não, isso aqui ou é muito difícil ou é muito estranho, né? Aqui a gente vê um homem que pediu para que Deus parasse o sol, né? Algo muito fácil, né? Que tem implicações não somente na vida dele, mas tem implicações no universo todo. Josué pediu para Deus parar o sol. Claro que alguns teóricos, né, e teólogos, eles dizem que aqui tem meio que uma poesia da época, mas crendo que é palavra de Deus de fato, nós entendemos que Deus tem poder para isso, Deus fez isso, né? E tem estudos, estava até olhando antes de vir para cá, não sei se são estudos realmente confiáveis, precisaria de uma pesquisa muito mais profunda, até porque eu não entendi. Existe um cálculo que se faz e que alguns cientistas fizeram para que possam se criar satélites que eles possam viajar anos-luz, ou seja, eles vão criar um satélite, para esse satélite poder viajar, existem alguns cálculos matemáticos, e na ideia deles lá, repito, não tome isso como verdade, não saia por aí dizendo, o pastor disse que isso aqui está acontecendo e que foi comprovado cientificamente. Não, eu não estou dizendo isso. Estou falando sobre um artigo que eu li, né, que tinha essa história, mas lá dizia que o cálculo que eles fizeram, os computadores não acertavam porque faltava algum dado. Sempre dava uma inconsistência de data. E aí se percebeu nos cálculos, um dos cientistas era cristão, se lembrou do texto, não é, de Josué, e aqui o sol ficou parado quase um dia. Então, nesses cálculos, faltava-se justamente isso, porque isso mudou a forma do calendário, das datas, e aí era muita informação, muita complexidade para a minha cabeça limitada, por isso que eu estou dizendo que eu não sei se de fato é verdade, mas eu achei interessante, porque as pessoas tentam, de alguma forma, comprovar, não é, aquilo que só pode ser aceito por fé. Então, se existe comprovação ou não, nós entendemos por fé que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Parar o sol também. A oração, meus irmãos, é sempre uma oportunidade de experimentar o poder incontestável de Deus. É isso que nós temos que guardar no nosso coração. A oração é uma oportunidade que Deus dá a você, para você experimentar do poder incontestável dele. Poder extraordinário, poder que ultrapassa a nossa limitação. Josué estava vivendo um momento de guerra, mas claro, ali não era a primeira oportunidade que Josué ia ter de ver Deus agindo. Você deve se lembrar muito bem que Josué foi o substituto de Moisés. Por que que Josué não morreu com toda a geração passada? Apenas Josué e Calebe passaram para entrar nas terras. Enquanto toda a geração duvidou de Deus, Deus disse, vocês morrerão no deserto. Só quem não vai morrer no deserto é Josué e Calebe, porque eles foram com 12 espias olhar a terra, 10 voltaram dizendo assim, olha, a terra é cheia de gigantes, a terra tem muito problema, a gente não vai conseguir conquistar, enquanto Josué e Calebe disseram, não, é verdade que tem gigante, mas nosso Deus é maior. É verdade que tem problema, mas para o nosso Deus não há impossíveis. Nós já andamos a pés enxutos pelo meio do mar, e nessa época Josué deveria ser uma criança, experimentou o maná caindo do céu.
Então, ele foi crescendo e se desenvolvendo e vendo de perto, junto com Moisés, tudo aquilo que Deus fazia em favor do seu povo. Antes de pedir para o sol parar, ele teve diversas outras oportunidades com Deus. Isso nos faz também, meus irmãos, perceber que há um papel muito importante no discipulado, na caminhada de um líder mais experiente com alguém que está começando na fé. Moisés soube conduzir Josué. Quem é o nosso Josué? Quem é a pessoa que eu estou conduzindo para continuar o trabalho que eu estou fazendo? O trabalho de Moisés foi ter aquele jovem ao seu lado e mostrar para ele, sim, que Deus não tem limitação, o mar não é nada para Deus, o deserto, que é um lugar de total escassez, Deus faz chover pão. Deserto é o pior lugar do mundo. E olhe que nós estamos aqui no sertão e num tempo quente e já estão dizendo que fui eu que trouxe o calor do Piauí, tá vendo? Estão dizendo isso já para mim, pastor, o senhor trouxe o calor do Piauí. Mas você imaginar o deserto que eles atravessaram é muito pior. E mesmo assim, enquanto havia calor, Deus colocava uma nuvem para fazer sombra para o povo. Quando chegava a noite, um frio que poderia matá-los, Deus colocava um fogo que vinha como se fosse uma tocha gigantesca e ali aquecia todo o povo, todos os dias. Josué cresceu tendo essas experiências com Deus. Mas é interessante que quando Josué assume o papel e o lugar de Moisés, o que Deus diz para ele? Josué 1:9, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que você venha andar. Não temas, nem te espantes, seja forte e corajoso. Que pedido corajoso. Agora a gente vê, né? Ele foi corajoso, ele disse, Deus, para o sol. Para o sol. Estava no meio de uma guerra. Quando ia chegando a noite, na guerra, eles paravam, até para não se perder, não tinha luz de fato, era muito mais fácil ser atingido pelo inimigo. Então, para não parar a guerra, ele fez essa oração a Deus e disse, Deus, para o sol. Sol, fica aí. Lua, fica parada. Porque nós vamos guerrear. Nós vamos até o fim. Um pedido corajoso, mas que ninguém também nunca havia experimentado tal situação. Nunca. O texto bíblico disse isso para a gente. Quando ele fez esse pedido, se você olhar no versículo 14, não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois. O pedido de alguém que foi corajoso diante de Deus, mas de um homem que tinha fé para orar e pediu para o sol parar, e a Bíblia diz que o sol parou. Mas antes, até trazer uma outra curiosidade sobre esse texto que se tem aqui, quem gira não é o sol, é a terra. Mas
como é que podemos entender? A Bíblia tem um erro? Misericórdia. Não. Não. Deus é conhecedor de todas as coisas, Deus sabia disso. Mas para o homem daquela época, quem escreveu, a Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus, mas ainda assim homens, onde eles vão escrever da sua ótica. Naquele tempo não se tinha a noção que nós temos hoje, de que é a terra que gira em torno do sol e não o sol que gira em torno da terra. Para dizer para os irmãos que sim, aqui não há um erro, mas há uma fidelidade ao entendimento daquela época. Então, o sol parou, a lua parou, mas na ideia de que de fato o que aconteceu é que a terra parou. E aí, então, eles conseguem continuar a sua guerra cerca de quase um dia inteiro. Abacuque fez, uma menção a esse texto, lá em Abacuque 3, versículo 11, quando ele diz: o sol e a lua pararam as suas moradas ao resplandecer da luz, das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Esse relato também, nós temos aqui o registro bíblico parecido, não de parar um dia inteiro, mas apenas de algo que Deus fez, também com o sol. Veja aí na sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 20, de 8 a 11, quando Isaías chega para Ezequias, o rei Ezequias, e diz: Ezequias, arruma a tua casa, porque Deus mandou eu te dizer que tu vai morrer. E ele fica muito triste. E ele chora e ora. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu não queria morrer agora. Interessante, né? Eu gosto dessas orações, porque isso abre para nós que a ideia de que não existe oração que Deus recuse. Não existe oração que Deus não possa ouvir. Se Ele vai atender ou não é outra coisa. Mas esse aqui orou para que não morresse. E o rei Ezequias perguntou a Isaías: qual é o sinal que Deus vai me dar? Porque quando Isaías saiu, o Espírito do Senhor falou com Isaías, disse: Isaías, volta, diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Isaías voltou e disse: o Senhor disse que vai te dar mais 15 anos. Ele ficou assim, ele disse: qual é o sinal que Deus vai me dar para eu ter certeza que eu ainda vou viver mais 15 anos? Olha que sinal interessante. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, de 8 a 11. No 8 ele faz essa pergunta: qual é o sinal? Isaías respondeu: esse é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Escolha: você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que ela retroceda 10 graus? Era simplesmente o seguinte: você quer, porque a contagem dos dias era pela sombra. A sombra batia em um relógio que ficava lá, e enquanto a sombra ia se mexendo, eles sabiam qual era a hora do dia. Então o que Isaías está dizendo é: você quer que Deus volte o tempo, ou você quer que Deus faça o tempo acelerar? Aí Ezequias diz: voltar, acelerar já é o normal, o tempo vai acelerar. Então isso pode acontecer, agora o tempo voltar, não. Aí, se Deus fizer isso, eu sei que é Deus mesmo. E é isso que acontece. Ezequias respondeu no 10, é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Que ela volte 40 minutos. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Como nosso Deus é poderoso.
Meus irmãos, nós não podemos duvidar do poder de Deus. Nós não podemos duvidar da relação que temos com Deus, que podemos orar ao Senhor pedindo a Ele algo que aos nossos olhos é impossível. Voltar o tempo, como assim? Deus tem poder para isso. Deus voltou o tempo. E o rei Ezequias viveu mais 15 anos. Recebeu de Deus aquilo que ele pediu em oração. Por isso eu queria que você saísse daqui com 3 verdades no seu coração a respeito do texto de Josué, capítulo 10. Primeiro, na oração, tenha sempre confiança em pedir ao Senhor aquilo que você precisa. Peça. O que é? O que está no teu coração que você acha difícil, acha impossível, parece ser estranho, não é normal? Ninguém nunca pediu isso a Deus, ninguém nunca recebeu isso de Deus. Por que Deus vai me ouvir? Não sei, mas peça. Clame ao Senhor. Lembre essa segunda verdade, que o Senhor, Ele ouve a nossa voz. Ele ouve as nossas orações e Ele pode atender. Ele não somente ouve para dizer assim, agora você quer me pedir isso, né? Espera aí que eu vou te lembrar o que foi que tu fez ontem. Deus não é assim, assim somos nós. Nós gostamos de passar na cara o erro dos outros. Deus não. Se pedirmos, Ele prefere jogar no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Como Deus é bom. Como nosso Deus é bom. Porque Josué pediu, ele parou, ele atendeu. E o versículo 14 de Josué 10 diz que Deus, assim, atendeu Deus à voz de um homem. Para mostrar que Josué não tem nada de diferente entre entre o irmão. Somos iguais, somos seres humanos. Deus pode sim responder, atender a nossa voz. Mas é importante como esse texto termina. No finalzinho do versículo 24, do versículo 14, ele diz o porquê, a finalidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Porque o Senhor lutava por Israel. Para lembrar para mim e para você que nas nossas brigas, nas nossas lutas, no nosso dia a dia, nós não estamos sozinhos. O Senhor luta por nós em todo o tempo. Como é bom ouvir as irmãs dizendo aqui, porque também ouvi as irmãs pedindo oração pela saúde, por exames que iam fazer, coisas que nos preocupam e que acabam fazendo a gente esquecer que o Senhor luta por nós. E quando vem o resultado, já é aquilo que esperávamos. Porque se o Senhor luta por nós, o que temos? Vitória. Vitória. Celebração. Alegria. Porque o Senhor luta por nós. Nunca houve dia semelhante a este, e nem depois deste. Deus atendeu a voz de um homem e lutou pelo seu povo. Deus continua atendendo a oração de homens e mulheres que se colocam diante dele com fé, com confiança e com coragem, dizendo: Senhor, ouve a minha voz.
ouve a minha voz. As nossas orações, meus irmãos, elas sempre serão uma clara expressão da nossa fraqueza. Só quem é fraco ora. Quem se sente forte não ora. Quem se acha bom não ora. Quem acha que tem condições não ora. Oração é um costume dos fracos. Ela expressa a nossa fraqueza quando dizemos que somos totalmente dependentes do Senhor nosso Deus. Por isso nos curvamos, por isso clamamos, por isso em meio à nossa guerra dizemos: Senhor, para o sol, para essa situação, para a lua, para tudo isso que está acontecendo, porque eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Só quem é fraco ora. Eu e você não podemos, mas Ele pode. Ore mais. Ore cada vez mais. Não desista de orar nunca. Lembre sempre de orar em meio às suas batalhas. E eu termino dizendo para você, meu irmão, que no meio da batalha, fechar os olhos é o primeiro passo para a vitória. A postura da oração é algo divino. A gente fecha os olhos, que é para a situação não nos atingir. A gente também fecha os olhos em total confiança de que, independente do que vai vir contra nós, o Senhor é maior. A gente fecha os olhos para concentrar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo em Deus. Fechamos os olhos porque cremos que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, que Ele tem poder. Ele tem poder sobre toda e qualquer situação. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Que nós sejamos uma igreja que ora. Que esse culto, o culto de oração, seja o culto mais valorizado pela nossa igreja. Porque é aqui onde a gente diz: Senhor, nós somos fracos. Precisamos de Ti. Não podemos fazer nada sem o Senhor. Se não for o Senhor indo à nossa frente, nós não vamos vencer nenhuma batalha. E o Senhor tem prazer em nos responder como tem respondido. A cada culto de quarta-feira, se pudesse, contaria todas as bênçãos. Eu acho que um caderno já não nos seria suficiente. Que a cada quarta-feira temos lutas, mas também temos vitória. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas. Estamos chegando ao final de mais um culto, querendo lembrar apenas aos irmãos que dentre as vitórias que o Senhor nos tem dado, amanhã nós daremos início à classe do batismo. Temos 9 irmãos que estarão descendo as águas, se assim Deus permitir. Estamos muito felizes porque Deus está movendo o coração do seu povo. A única coisa que nós podemos fazer é orar. E como nós temos orado, meus irmãos, para que Deus traga pessoas, para que nós possamos ver pessoas sendo salvas. Toda quinta-feira, eu me reúno com um grupo de pastores da cidade, quinta-feira pela manhã. Amanhã nós teremos, se Deus assim nos permitir, um café da manhã. E toda quinta-feira pela manhã, esse é um ponto que está sempre em nossas orações. Senhor, que a cada domingo nós possamos ver conversões, pessoas aceitando a Jesus. Esse é o nosso papel como igreja. E Deus tem nos dado dessa graça, Deus tem nos dado desta alegria
por isso não podemos parar de orar. Então amanhã estarei aqui na igreja de 7 às 8 com esses irmãos que estão se propondo ao batismo, e de 8 às 9 teremos 1 hora de ensaio com o coral que vai cantar no aniversário e no Natal. Se você canta, esteja conosco. Se você não canta, também esteja conosco, né? Venha, tá? Vi esses dias e mandei lá no grupo da igreja. Achei muito interessante uma diferença de música e louvor. Música, né? Quem tem o melhor instrumento já sai na frente, né? Louvor não. Louvor é algo que vem do coração. Não depende do instrumento, porque se dependesse de instrumento ou de som, os mudos e surdos não poderiam louvar. Mas eles podem também. Por quê? Porque o louvor é algo de dentro de nós. Então, se você quer louvar o Senhor conosco, toda quinta-feira, de 8 às 9, estaremos aqui ensaiando com o coral, né, para que possamos cantar. E pedimos ao Senhor que o Senhor mande pessoas capacitadas para a nossa igreja, para que possamos ter um coral, não só no final de ano, né, mas durante todo o ano da nossa igreja, termos a apresentação de coral, músicas, louvores ao Senhor, nosso Deus. Sexta-feira, nós temos a nossa cesta básica, não é? Não sei, irmão Luiz, os alimentos ainda estão aí? Então, né? Nós precisamos, né, doar, né, esses alimentos. Muita coisa já foi arrecadada. A irmã Nadir está aqui, graças a Deus também, né? A irmã Nadir pode nos ajudar com isso, e nós precisamos, né, dar destino a isso, mas também louvamos a Deus pela generosidade dos irmãos que estão vindo a sexta-feira à igreja para o estudo do livro de Apocalipse e estão trazendo seu alimento não perecível para que nós possamos doar para as pessoas que precisam. Sábado teremos um filme na nossa igreja, um filme de Lutero. Peço também a oração, porque nesse sábado estarei indo pregar em Poção, né? Nunca fui lá, então estarei indo com o irmão Paulo Renato, né? A irmã Joelma já liberou, eu acho. Então, estaremos indo lá, se Deus assim nos permitir, e voltando no mesmo dia. Então, nós pedimos a oração dos irmãos. É um trecho de 1 hora, mas mesmo assim precisamos, né, da proteção de Deus, tanto na ida quanto na volta. E domingo, pela manhã, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical, e à noite, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos mais uma vez falar com o Senhor, encerrando este culto, agradecendo a Deus. Né? Eu não sei, eu acho que é o irmão de Ranieri. Parece ser irmão, mas não sei. Que quando ele disse que já conhecia, aí eu lembrei, mas eu esqueci do nome do teu outro irmão. Irmão de Luciano. Teu nome? Hélio. Prazer. Não sei se a igreja já conhecia, mas eu não. Né? Isso tem acontecido, porque às vezes os irmãos conhecem e eu não, porque eu cheguei, né, depois. Mas, Hélio, seja bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente e obrigado por você ter estado aqui conosco. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por tudo que Tu fazes, obrigado por essa noite. Pedimos agora, Senhor, a Tua proteção de volta para casa, que o Senhor nos guarde, nos livre, que ao chegarmos em casa a nossa família esteja bem também, Senhor, e que tudo, ó Deus, que acontece em nossas vidas seja para a honra e para a glória do Teu nome. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor nos responde segundo o Teu querer, segundo a Tua graça e o Teu poder. Guarda-nos, ó Deus, e nos traz em todas as outras programações da Tua igreja. Tudo isso nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Com oração silenciosa está encerrado o culto.